Oi, gente, tudo bom? Então, meu nome é Sara Gomes e hoje eu trago uma Aqui e Fala. O último Aqui e Fala que eu fiz, que eu gravei e não postei, ficou meia hora. Então eu vou decidir que hoje eu vou fazer só o rosto com vocês. Vou mostrar a minha maquilhagem de todo dia, com os produtinhos que eu estou a tentar acabar. Literalmente eu estou a esganar os produtos, quero que acabe logo. E eu vou falar hoje sobre um tema que me pedem muito lá no Instagram e eu achei que seria interessante trazer aqui para o canal, visto que eu sempre faço isso com as outras esposas e nunca faço comigo na minha pele. Então, vamos falar sobre como lidar com a pressão psicológica e lesões dos nossos maridãos no mundo do futebol. Então, primeiro eu ia para a minha fita, mas aí ia ficar muito feia, então eu vou prender o meu cabelo aqui do lado mesmo. E pronto. Então, vamos começar que quando eu conheci o William tinha, em 2017, o William tinha machucado o joelho. No dia que iria ser o nosso primeiro encontro, e aí depois acabou que não foi. E quando eu fui conhecer ele estava machucado do joelho, então eu já comecei a sair com o William, ele depressivo. Então assim, eu já conheci o William depressivo. Então, quando depois ele tinha algumas dores normais, mas ficar sem jogar nunca tinha acontecido até 2019, que supostamente era um ano que eu estava com muita expectativa, eu tinha muitos planos, assim, eu tinha o plano eu queria muito comprar uma casa em 2019. E literalmente a gente chegou até a ver a casa. Eu vou falar isso mesmo, não tem problema não. Aí a gente chegou até a ver casas, apartamentos, a gente viu, e eu queria muito comprar uma casa naquele ano. E tava tudo certo, gente. O William tava a jogar bem, tava a fazer golos, então se Deus quisesse, iria aparecer uma coisa ainda melhor, né? Então a gente teria a possibilidade de comprar uma casa. Porém, em setembro, mais precisamente dia 24 de setembro, o William, sozinho, no final da primeira parte, ele cai e parte o pé, sozinho, sem ninguém. Aí eu falei assim, tá. Primeiro que quando o William partiu o pé, eu parei de ver o jogo aos 44 e ele machucou aos 45, então eu fiquei sem entender nada. Quando eu fui para a segunda parte, para ver o jogo, porque era online, eu estava online, eu não tinha ido para Mafra, e eu não encontrava o William, eu também não via ele no banco, eu comecei a ficar assim, tinha alguma coisa errada, sabem quando você tem alguma coisa errada? E eu falava com a Kim, entretanto a Kim já sabia, mas a Kim não queria contar para mim, né, porque não é uma notícia fácil de se dar para uma esposa, tá gente? Confiem em mim. Partir um pé na vida normal é uma coisa, partir um pé no mundo do futebol é totalmente diferente, gente. Significa que assim, a vossa vida vai mudar radicalmente. E foi isso que aconteceu. Minha vida mudou radicalmente. Eu estava num momento do meu casamento assim, super good vibes. A gente estava a curtir uma fase boa do futebol do William, com uma fase boa do nosso casamento, e de repente foi lá e cortou o pé dele, literalmente, né? Vou usar essa base aqui, vou tentar acabar com ela e juntar esta aqui, né? Vou fazer uma misturinha. E aí, quando eu falo que cortou nossas pernas, é no sentido que a gente estava a viver uma coisa e foi lá e ele partiu o pé. E o que é que acontece? No momento que eu soube, eu comecei a rir. E eu soube, não por amigos, eu tinha uma mensagem da fisioterapeuta no meu Facebook, aí eu liguei para o número que tinha deixado lá e era o William a falar que tinha partido o tornozelo. Aí eu comecei a chorar, mas eu não mostrei que eu estava a chorar, né? As lágrimas me caíram pelos olhos abaixo. Eu fiquei muito nervosa. Nossa, só de eu lembrar o que eu senti naquele momento, olha, sério. Porque não é por mim, é pelo sonho deles, gente, sério. E, ai meu Deus, por que eu estou a chorar, gente? Nem estou TPM. E naquele momento eu fiquei muito triste por ele, sabem? Porque pensem, é a mesma coisa que eu, sei lá, eu perdesse a minha fala, sabem? Tipo assim, a maneira como eu trabalho é me comunicando, a maneira como eu sou feliz é a falar. Agora imaginem que eu ficava sem poder falar, sem nada, sei lá, uma comparação assim, né? O pé dele é tudo pra ele, né? Mas aí eu tava com muita paz, ele tava a falar que foi sozinho e ele falou que ele tava bem, que aí eu falei, tá, então em Famalicão eu vou pra Povo, né? Quando tu chegares eu tô em casa, né? Porque eu tava na casa da minha mãe nesse fim de semana. Eu nem tô a maquilhar direito, eu não sei o que tá acontecendo comigo, parece uma tontinha a maquilhar. Sim, parece.
E aí, eu tô muito morena pra essa base, mas enfim, né? Eu só faço essas cagadas assim. Aí eu fui, né? E quando o William chegou, eu estava a dar risada no puff com a Kimberly. E eu falava assim, ai, amor, desculpa, eu não sei porque que eu estou a rir, mas eu só tinha vontade de rir. Porque aquilo parecia mentira. Sabem quando a pessoa vive uma situação que parece que é mentira? Eu olhava para o William com o pé engessado e eu não conseguia acreditar e eu dava risada. E eu ria, eu não conseguia parar de rir. E literalmente à frente dele eu só sorria, mas acho que era a minha maneira de não chorar, né? Eu sempre dou risada nos momentos que eu não devo rir, né? E se eu estiver nervosa, é difícil eu chorar e eu dou risada, né? Aí, se eu estiver a chorar é porque a situação é bem tensa. E aí eu chorava só no banho, gente, eu chorava só no banho. E aí começou a minha aventura, né? Porque eu ficou uma semana em casa com o pé partido, sem ser operado. E então, assim, eu não podia mexer e eu falava que queimava. E aí começou o meu inferno na terra. Porque eu não podia fazer nada, eu tinha que o ajudar para tudo. Ele não fazia nem xixi sozinho. Então, assim, eu tinha que o ajudar a fazer xixi. Depois ainda teve a altura de fazer as injeções. Eu tinha que dar a injeção nele, sendo que eu odeio agulhas. Eu utilizei este corretor aqui da It Style que está a acabar. E agora vou usar este aqui da Maybelline que também está a acabar. Eu tinha que fazer tudo por ele. E sabem o que era pior? A cara de bunda dele. Porque literalmente ele ficava com uma cara que assim, que eu acho que ninguém sabe lidar, sabem? Uma cara que tipo assim, vocês faziam tudo, vocês faziam comida que vocês nem sequer sabiam só para agradar, vocês faziam tudo que vocês poderiam fazer e a cara era de bunda. E por mais que vocês entendessem, porque é o sonho dele, é a carreira dele, é a vida dele que está ali em causa, né? Em que ele ouve que tem que ficar parado 4 meses e acaba que ele fica muito mais do que 4 meses depois no final. Vocês ficam sem reação, gente. Tipo assim, não dá, eu não consigo nem imaginar o que ele sente, nem a impotência que ele sente. Ainda hoje em dia, ele ainda lida contra essa lesão, não da mesma forma, mas ele ainda lida. E ele ainda sente dor às vezes. E claro que hoje em dia isso não impede ele de jogar, graças a Deus ele joga e já jogou sem dor também. Então assim, glória a Deus por isso. Mas depois de ele ter sido operado, eu fiquei lá, o psicológico dele ficou abalado ali nas 2 primeiras semanas, depois ele se recuperou, depois na segunda cirurgia, quando apanhou uma infecção nos pontos, ele voltou a ir abaixo, aí a pressão psicológica voltou, aí eu virei psicóloga, fisioterapeuta, eu ficava doida, nunca chorei à frente dele, porque assim, gente, vocês não podem chorar à frente dele, porque aí, gente, é o desespero. E aí eu chorava de eu não poder fazer nada, gente, juro que até hoje eu falo isso pra ele. Hoje em dia, se eu pudesse, tem gente que doa rim, tem gente que doa uma parte do pulmão, eu doaria o meu pé para ele, juro. What? Eu doaria o meu tornozelo, os meus ossinhos, eu doaria sem problema nenhum. Não por ele ser meu marido, mas pelo sonho dele que assim, de volta e meia ele sente uma dor e eu acho que isso ninguém merece sentir dor. Então eu preferia sentir essa dor por ele, porque afinal eu não jogo futebol mesmo, eu não ia precisar do meu tornozelo para nada, né? Então assim, ele precisa mais que eu. Eu doaria, mas isso não é possível. E é isso que a gente sente, né? A gente sente essa impotência de que a gente quer fazer alguma coisa pela pessoa que a gente ama, a gente quer fazer alguma coisa para mudar o dia da pessoa e vocês podem ser a melhor esposa do mundo, vocês podem fazer a melhor coisa do mundo que não dá. É muita pressão psicológica. Tipo assim, não dá, a cabeça deles não funciona da mesma forma que a gente, né? Eles não pensam nas mesmas coisas que a gente. Enquanto que eu, naquele momento, depois que eu raciocinei, eu falei assim, Deus é perfeito demais. Ainda bem que eu não comprei uma casa. Ainda bem que eu não fiz os planos que eu fiz, assim, ainda bem que eu não coloquei um pé para a frente, sendo que a seguir não era a hora certa de eu fazer isso, sabe? E depois eu comecei a pensar muito em todos os planos que eu tinha, que eu fiquei, quando as coisas começaram a dar-se bem para o William, e eu comecei a fazer muitos planos em cima disso, Deus veio mostrar que é tudo no tempo dele e não no tempo que eu quero. Então assim, eu aceitei, por isso quando as pessoas falam assim, e quando vocês vão comprar uma casa, ou onde é que vocês vão viver, eu sou muito tranquila em relação a isso, eu falo assim, onde Deus quiser, porque é literalmente isso, quando for a hora certa, e quando for a oportunidade certa, quando literalmente eu sentir que Deus decidiu onde a gente vai viver, eu vou lá e eu luto por isso, até lá eu vou continuar a viver a vida, porque realmente eu aprendi uma lição com isso, que foi parar de eu querer pegar as coisas pelas minhas mãos, e não dá certo, gente, não adianta.
eu vou falar a verdade, se eu tivesse comprado uma, e a gente conversa isso ainda hoje, eu e o William, se eu tivesse comprado o apartamento, a casa, whatever, dependendo do que a gente fosse escolher, sei lá, o que é que a gente ia escolher, como que eu ia estar a pagar a casa agora, gente? Sendo que agora a gente ganha real, sabem? Deus é perfeito demais, Deus sabe de todas as coisas. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, Deus fez tudo perfeito. Porque ao mesmo tempo que Ele tirou o William da rivalta e fez com que o William sofresse, né, por assim dizer, Deus deu uma grande lição de vida ao William e principalmente Deus transformou o nosso casamento. Então assim... Ai, gente, por que eu tenho que estar sempre com essa cara de choro? Meu Deus, eu nem quero chorar, mas sei lá. Ai, que eu falo de Deus, Ai, é sério, eu sempre peço pra Deus. Quando eu falo de Deus, eu não quero chorar, mas aí automático eu choro, não sei porquê. Ah, meu Deus do céu, deixa eu falar aqui de maquiagem, a ver se passa. Eu usei esse bronzer da It Style que também, opa, e ele tá quase a acabar, eu tô tentando que ele acabe. Eu usei esse pó da Vulta que, gente, olha isso, ele tá quase a acabar. Meu sonho é que ele acabe porque eu quero comprar novo. Que a validade, gente, eu tenho que ter muita atenção da validade. E eu usei este aqui da Milani, que tá velhinho, já passou a validade com certeza, mas ele vai continuar a funcionar, então eu vou continuar a usar. E eu sou muito, como é que eu ia explicar? A nossa fé em Deus, o nosso relacionamento e a nossa intimidade, porque a gente acreditar em Deus, a gente sempre acreditou, a gente ia na igreja, a gente ia no culto, a gente frequenta duas igrejas, né, quer a católica, quer a evangélica, então assim, a gente sempre está na presença de Deus. Porém, a gente não tinha a intimidade com Deus que a gente tem agora. Então assim, eu acho que todos os males têm um fundo, todos os males vêm pelo bem. Né? Tudo tem um fundo que no fundo vai dar algo... Gente, baralhei tudo que eu falei. Eu queria falar que todos os males vêm por bem. Então eu acho que no meio de tanta coisa ruim, a gente ficou íntimo de Deus, a gente está muito mais forte psicologicamente, não é qualquer coisinha que abala. A gente tem um relacionamento muito mais saudável, muito mais sólido. Então assim, acho que a gente definiu pontos maravilhosos, sabem? Então assim... a gente não realizou 1/3 do que eu achei que a gente ia realizar? Não, mas assim, a gente agora está com os pés no chão, sabem? Então assim, eu acho que Deus é maravilhoso e escreve certo por linhas tortas. E eu acho que a melhor maneira da gente lidar com a lesão dos nossos maridos, muito sinceramente, é estar lá. Mesmo que seja calada, é estar lá, porque é isso que eles querem. Eles não querem falar, eles não querem desabafar, eles não querem partilhar nada do que eles estão a sentir, se está a doer, se não está. É a gente estar lá, é a gente acordar na hora de dar a medicação, eu obriguei eles a tomar a medicação, é a gente estar lá, já fazer xixi, é a gente estar lá a dar banho, é a gente estar lá a cuidar, a gente comprar um livro, a gente ver uma série, a gente preparar o comer, a gente colocar a garrafa de água do lado da mesinha de cabeceira para não ter que se levantar para ir buscar água, é a gente estar lá, a gente se fazer presente, acho que é a melhor maneira que a gente tem de lidar com isso. E muito importante é para a gente não pirar, é a gente conversar muito com Deus, a gente conversar com uma amiga, a gente desabafar e a gente chorar bem longe deles, porque faz muito bem e é óbvio que a gente passa por momentos bem tensos, né? A gente vê que, tipo assim, se para nós é difícil, às vezes, por exemplo, quando aconteceu a situação da pandemia, o William ia voltar a jogar e aí aconteceu a pandemia. Se é difícil para mim, se eu fico frustrada com isso, imagina para quem tá lá a correr atrás da bola, para quem é o sonho, para quem não sabe fazer mais nada da vida senão isso. Gente, é muito mais frustrante. Mas... que bosta, porque eu choro. Mas eu tenho certeza que Deus vai confortar o coração deles. E é isso, né? Eu nem sei se eu falei muito sobre isso, mas eu contei a minha experiência. Então, assim, no meio disso tudo foi uma experiência boa. Tá, então assim, eu só tiro coisas boas dessa lesão. Estou preparada para ser mãe, para cuidar do William quando eu for muito velhinha. Estou preparada para tudo, acordar 10 em 10 minutos. Estou on. Mamãe tá on, brincadeira. Mas eu acho que tudo é um aprendizado. Isso depende da maneira como a gente enxerga e da maneira como a gente vê. E é isso, este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa like, já se inscrevam no canal e deixem aqui nos comentários mais sugestões de vídeos, se vocês entenderam, se querem que eu traga mais assuntos desse meu mundo do futebol, ou se vocês ficam satisfeitos com as outras pessoas. Eu acho que com as outras pessoas vocês já ficam satisfeitos, né? Ninguém precisa saber de mim, obrigada. Fora de brincadeiras, mas se vocês quiserem, tem várias histórias, tem várias coisas assim que eu posso ficar a falar, como foi eu ter abandonado o meu negócio para acompanhar o William, tem várias coisas que eu posso contar, né? Eu vou aproveitar aqui para tirar o meu verniz das unhas, meu esmalte.
Enquanto vocês se inscrevem no canal, é isso que eu tô à espera. Você já se inscreveu? Então você já pode ir embora, tá bom? Até o próximo vídeo. Se já se inscreveu, então já pode ir embora. Eu dou autorização. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Mua.